Mal baixou a poeira do debate sobre as cotas nas universidades, já estão em discussão no Congresso duas propostas que prometem mais controvérsia. Cotas para negros nos concursos do funcionalismo público e nas eleições para deputados federais e estaduais. No caso dos servidores, o projeto tem o patrocínio da presidente Dilma Rousseff e vai tramitar em regime de urgência, o que reduzirá o tempo do debate em torno da proposta e de seus efeitos na sociedade. Para os críticos, cotas como instrumento de combate ao racismo foram concebidas nos Estados Unidos, país de elevado grau de ódio e de intolerância racial. Será que é uma boa ideia estender as cotas para além das instituições de ensino? Desde o século passado, o Brasil se vê como um país de mestiços, imune ao ódio racial. Mas para os negros não é bem assim. Eles dizem que o racismo só poderá ser superado quando estiverem ocupando postos de visibilidade em toda a pirâmide social. Do ponto de vista de exclusão, o Brasil é pior do que os Estados Unidos e até do que a África do Sul, diz o deputado federal Luiz Alberto, que propôs as cotas para deputados negros. Abre aspas. O modelo brasileiro é mais perverso, pior que o de segregação. Fecha aspas. Para falar de racismo, cotas e das novas propostas de reserva de vagas para negros no funcionalismo e também no legislativo, recebemos José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, e Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, professor de Direito Constitucional do Mackenzie. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores sobre a proposta específica da presidente Dilma, o projeto de lei que ela encaminhou ao Congresso essa semana, propondo 20% de cota para negros e mestiços para os concursos federais. É uma boa ideia? É uma ideia, além de boa, oportuna, necessária e que nós teremos que ter capacidade de fazê-la cumprir seus objetivos. Eu acho que a perspectiva de promovermos a igualização no nosso país passa pela necessidade de ações focais importantes que permitam, num tempo muito curto, promover essa igualização. E essa medida afirmativa das cotas é uma ação importante. E chama a atenção que ela também não é nova, não é? Nós já temos no Brasil, no estado de São Paulo, muitos municípios que já têm essa lei aprovada e implementada. Itamaraty já tinha, inclusive. Itamaraty já tem. E temos até um estado, o estado do Rio de Janeiro já tem a lei de cotas produzindo seus efeitos há muito tempo. Para o serviço público estadual. Exatamente, exatamente. O que você acha? Mônica, eu não tenho dúvida que há uma grande dívida social no Brasil com a população negra, né? Até conversávamos antes, eu tenho a honra de estar aqui com o professor José Vicente, tenho grande admiração pelo trabalho que o senhor faz. Obrigado. E Mônica, mas o que eu vejo é que o problema do Brasil é se criarmos, me parece, uma generalização em todos os sistemas de cotas, nós acabamos criando uma segregação, talvez, em sentido inverso, ou não tão produtiva. Por que me parece isso, professor José Vicente? É verdade, por exemplo, que nós somos o último país, praticamente, do mundo ocidental a proclamar a abolição da escravatura, né? Quer dizer, infelizmente, nós carregamos ainda toda a estrutura econômica do Brasil, ainda se ressente da estrutura que nós tínhamos já no século XIX, longa, inclusive, né? de juros altos, enfim, a série de erros. Depois da proclamação da escravatura, se não me engano, em 1910, havia cerca de 10 milhões de negros que não tinham identidade. Mas não eram cidadãos. Né? Lembremos-nos que o artigo da lei, não é? A Lei Áurea, tinha 2 artigos. Né? Está extinta a escravidão a partir desta data e revogam-se as disposições contrárias. Nenhuma preparação. Só que a partir daí, né? Deixa eu ver, quer dizer, 20 anos depois, nós não tínhamos identidade para a população negra. Né? É importante nós lembrarmos José Bonifácio de Andrade e Silva, né, que foi o patrono da independência, certamente o professor José Vicente conhece bem isso, né? Ele, quando proclamada a independência no Brasil, ele tinha uma grande visão de mundo, era um homem muito inteligente, sabia que a Inglaterra tinha abolido a escravidão logo no início do século XIX, porque via que não ia funcionar, que era um sistema perverso, além de humanitariamente perverso, economicamente altamente ineficiente, injusto também, né? Então ele chegou para Dom Pedro e disse, olha, agora nós temos que abolir a escravidão, imediatamente.
E ele propôs para os negros serem transformados em cidadãos brasileiros imediatamente, da cidadania para os cidadãos brasileiros, imediatamente, estamos falando em 1822. E 5 anos de educação básica. Era a proposta dele para tirar o analfabetismo. Ele via isso como carro-chefe, chegou a fazer, inclusive, projetos de lei nesse sentido. Uma das razões pelas quais ele foi determinado o exílio de José Bonifácio, porque enfrentou as elites da época. Então, não tenho dúvida de toda essa dívida social. Mas me parece que o Brasil, pela própria miscigenação dos nossos povos, né, que foi realmente um pouco diferente dos Estados Unidos, em que negros e brancos eram os anglo-saxãos de um lado e os negros de outro, católicos de outro, chineses de outro, eram mais fortes. Que é sempre posta na mesa na hora de se contestar quem leva essa cota exatamente. É que me parece, Mônica, que no Brasil o nosso problema é mais do que discutirmos uma segregação da raça, é segregação realmente econômica. Né? Que se nos Estados Unidos nós tivermos um verdadeiro apartheid mesmo, que o negro, o branco, apesar da guerra civil lá em 1867, 1960, um negro e um branco ainda não podiam beber água no mesmo bebedouro. Mas a sociedade brasileira resistiu muito e discutiu intensamente também a implantação das cotas nas universidades, e agora ela já está, digamos, perfeitamente assimilada. Mas esse que talvez seja o equívoco, Mônica. Partiu-se do pressuposto que disponibilizando cotas para negros nas universidades estava resolvido o problema da distorção, da desigualdade e mesmo da dívida histórica. Quando, na verdade, o que sempre se discutiu, olha, o país em todas as suas dimensões tem um déficit de brasileiros. Não tem negros aqui e tem todos os negros do lado de cá. Como é que nós, enquanto nação, podemos construir mecanismos e políticas de promover essa igualização? Então, medidas afirmativas que têm que permear todas as dimensões da sociedade. Mas a minha pergunta era exatamente essa. Já se criou a cota para a universidade, que já está implantada, já está produzindo formados, e agora já com cotas para mestrado e para o doutorado nas universidades. E veja, não se instituiu ódio racial, não se aumentou ódio racial e não se diminuiu a qualidade das universidades, pelo contrário. Justamente, alguma das críticas que se faz é essa. As vagas nas universidades eram justamente para permitir, digamos, a igualdade na competição no mercado de trabalho. Então, é mesmo necessário fazer essa cota para o serviço público, uma vez que os negros já estão mais escolarizados e vão preencher naturalmente essas vagas, ou não? Ou ela é absolutamente imprescindível? Olha, o processo de exclusão e o processo de não participação do negro na sociedade como um todo, ele tem algumas estruturas fantásticas. Se você não pôr algumas travas, ele não acontece. Então pegue, por exemplo, essa perspectiva do concurso público. É democrático, é para todos, mas não tem negros, apesar de os negros ser 52% da população. Mas não é por problema de escolaridade? De maneira alguma, nós temos uma série de concursos... Mas ninguém deixa de passar no concurso porque é negro. Pois é, mas acontece que nós temos uma estrutura que no final produz esse resultado. Ninguém consegue identificar em que momento que isso se dá, a gente só vê nos indicadores. Quando você pega os indicadores, você pega o concurso público e você coloca assim, olha, o cidadão acessa os postos de prestígio porque ele consegue ter um mérito de passar no concurso público. Mas o concurso público não é o único formato de você acessar um espaço público. Você pode ser um estagiário, você pode ser um trainee, você pode ser um comissionado. E em todas essas dimensões não tem negros. A despeito Mas você está na Universidade Mackenzie, quer dizer, qual é o efeito que isso provoca na universidade, na medida em que mais negros na escola, mais naturalmente esse preenchimento vai ser dado? Eu acho que o problema é um pouquinho mais controverso do que esse, professor José Vicente, quando o senhor disse que não houve baixa no nível da universidade. Não estou dizendo por causa dos negros, eu estou dizendo por causa, por exemplo, sistemas de ProUni, vários sistemas que não são sistemas para os negros, mas os sistemas que tiram a meritocracia. Isso que eu acho, infelizmente. Então, se podíamos discutir cotas, sim, mas quem é que vai ser o beneficiário dessa cota? Na medida em que essas cotas vão sendo dadas sem meritocracia, hoje nós vemos um problema com o ProUni. Hoje as universidades disputam o ProUni, porque não tem famílias, por exemplo, em determinadas áreas, aqui em São Paulo, que atingem aquele limite máximo de salários mínimos para receber o ProUni. Se a universidade não dá vaga para alunos do ProUni, ela é punida, pode perder até o certificado de filantropia. Então hoje o aluno do ProUni, não apenas ele muitas vezes não tem mérito,
não luta para ter mérito, lógico que não é a regra, mas alguns deles não lutam para ter mérito e não podem ser mandados embora. Por quê? Porque a universidade vai ser punida. Então nós estamos criando sistemas contrários. Então o que me parece é que nós teríamos que criar sistemas de meritocracia e que me permite, professor José Vicente, lógico que a população negra sofreu muito, como eu disse, não tenho dúvida nenhuma da dívida social do Brasil, mas me parece que hoje essa dívida não tem cor. Me parece que nós temos brancos em situação de pobreza, de maltrato, temos japoneses em situação de maltrato, temos muitas pessoas na educação em geral e em todas as áreas. Mas nós estamos falando de negros. Exatamente. Nós estamos falando de uma distorção que apresenta o negro como a vítima desse processo. Porque o branco, coloquemos assim, pobre, o japonês, o italiano, o alemão, nenhum deles tem qualquer dificuldade de ascender esses espaços. O único que não consegue... Não, ninguém tem dificuldade. Não, mas se fosse correto... Tem porque não tem educação, não tiver educação. Mas a educação é um privilégio de poucos no Brasil. É isso que eu estou dizendo. Agora, todos os demais que não têm educação conseguem seguir adiante. Os negros não seguem. E nós vemos isso de uma forma muito intensa, muito precisa, principalmente no fato de que a maioria dos cargos que precisam ser preenchidos no ambiente corporativo não exige diploma superior. É muito pouco, do ponto de vista quantitativo, o número de cargos que exige uma qualificação superior. E o negro que tem qualificação superior não está no posto que exige qualificação superior, e o negro que não tem qualificação superior também não estão nos postos em que não se exige qualificação superior. Imagine você que nós temos no nosso país empresas inteirinhas que devem ter 2, 3 mil funcionários, não tem o negro. A despeito de 90% dos seus cargos não exigiam um diploma superior. Mas você botou nesse mesmo sentido, não é estranho que se crie, por exemplo, uma cota para o concurso, mas o governo está livre para fazer o governo do jeito que ele quiser, ou seja, montar o seu governo sem que os cargos comissionados, que os direções, os conselhos de autarquias, de estatais tenham também uma indicação do governo nessa... Pois é, essa que é a discussão, porque aí o doutor coloca, e é uma tese discutível, não é? Mas o problema é econômico ou o problema é racial na questão desses acessos? Na sinceridade, o que você acha? Mas é lógico que é racial. É racial. Porque você com dinheiro no bolso, você não acessa esses espaços de prestígio. E você estando nesse espaço de prestígio, ainda que você tenha dinheiro no bolso, você não tem trânsito. Então, mas vamos raciocinar. Você compreendeu? Então, o que nós temos? Nós temos uma perspectiva em que o grupo de interesse, ele se reproduz e se autorreproduz. E o grupo que não está incluso no interesse, ele não acessa. Então você tem nessa perspectiva um grupo dos brancos, entendeu? Que todos os espaços se reproduzem, se distribuem entre si. E os negros não conseguem esse acesso. Essa é a grande discussão. Eu acho que o problema, me perdoe, professor José Vicente, é mais profundo, porque quando nós vamos para as nossas classes políticas, por exemplo, o nosso sistema político, com medidas provisórias, com falta de transparência no Poder Legislativo, por isso que eu acho que temos que reforçar o Poder Legislativo. Na realidade, dificilmente eu ou o senhor, com cota ou sem cota, entramos no âmbito do Poder Legislativo, num debate realmente grande, eficiente e moderno no âmbito do Parlamento brasileiro, porque nós não temos vivência legislativa. Então nós temos que fazer uma mudança na estrutura da mentalidade política. Então eu pergunto para o senhor, vamos por exemplo dos deputados e senadores, vamos dar cotas. Por que a população negra, sendo metade da população brasileira, 100 milhões de pessoas, o exercício de voto não tem restrição? Nós não precisamos da cota porque todos os negros têm cota. Por que não há candidatos negros e por que eles não são eleitos pela sua própria população negra? Quer dizer, a própria população negra não reconhece a representatividade do negro? O senhor percebe? Não me parece que fecha essa questão, quando nós vamos falar de representatividade no Poder Legislativo. Aliás, eu pergunto fui examinador de concurso público, por exemplo, para juiz federal. Nós tivemos no nosso concurso, passamos por final, nós tínhamos cerca de 60 candidatos para 27 vagas. Tínhamos 60 candidatos, passamos 27 no final. Entre dos 27 tinha uma moça negra e um rapaz também negro. Os concursos de juiz federal eram mais difíceis do Brasil. Posso lhe garantir que a banca, por acaso a banca, eram todos brancos ali, né? Apesar que eu sou meio moreninho, eu quero dizer, o branco brasileiro, esse branco brasileiro, né? Quer dizer, não somos anglo-saxões, né? Mas eu quero dizer, mas na banca, efetivamente, os desembargadores, os professores não tinham, pelo menos negros, no conceito da cota, né? No conceito da cota. Mas em momento algum, o senhor sentia qualquer tipo de restrição, dizer o judiciário ali, alguém olhou, um candidato negro, vou fazer perguntas mais difíceis. Foi pelo saber. Pelo contrário, quer dizer,
a gente fica feliz de ver as pessoas se desenvolvendo bem como alunos, a não ser que agora eu não estou dizendo que não exista preconceito na sociedade, que não exista erros, lógico que existe, mas economicamente falando, eu vejo os empregados que a gente tem no campo e tal, são pessoas brancas e não têm acesso à educação. Quer dizer, esse problema da educação me parece muito mais profundo, o investimento em políticas públicas, e na medida que nós formos quebrando o galho, que esse é o sentido brasileiro, então faz essa legislação aqui que todos vão ficar felizes, a presidente ganha votos. Porque não, mas eu acho que a intenção não é essa, até porque é o seguinte, essa lei não é da presidenta, é o que eu estou lhe dizendo. Essa lei... Ela está assumindo a paternidade. Não, de maneira alguma. A maternidade. Tudo isso que ela foi uma pressão do movimento negro muito grande. Sim, mas isso daí é até questionável a oportunidade de se lançar isso, porque tudo isso que está sendo solicitado por essa legislação enviada pelo presidente já está no Estatuto da Igualdade Racial de 2005. Sem explicitar a cota, né? Só dizer que é promover a igualdade, mas sem dizer qual vai ser a política. Sim, mas já existia toda uma norma programática e uma autorização legislativa. O Estatuto da Igualdade Racial é auto-aplicável. Não é? Mas ele não estabelece, não fala em cotas, né? Ele não fala em cotas de uma forma muito precisa, não é? Mas o antecedente legal já existia, esse marco legal já existia, e nós, como estou dizendo, se a gente pegar a referência aqui da cidade de Jundiaí e Piracicaba, no estado de São Paulo, é de 2002, a legislação que cria cotas para os negros nos concursos públicos, por exemplo. Né? E se nós quisermos voltar lá atrás, o Supremo Tribunal Federal foi o primeiro órgão que instituiu cotas nos cargos comissionados de jornalistas. Mas o objetivo é, digamos, abrir espaço para os negros que não têm oportunidade na sociedade em geral, de arrumar esse emprego que o senhor falou aí, de a direção, o conselho da empresa, o executivo. Então ele, no concurso público, tem lá uma raia garantida para ele atuar, ou é realmente uma ocupação de espaços para a visibilidade dos negros no país? O que é mais, digamos, eficiente e qual objetivo se busca mais rapidamente? Eu acho que é o seguinte, nós tínhamos uma situação colocada em que esse tema sequer estava na agenda. E nós tínhamos um estado de coisas, né? O doutor fez uma ponderação muito importante. Né? Nós tínhamos um antecedente americano, que talvez não nos sirva, mas que no apartheid americano você tinha uma norma clara. Existia um estado legal que dizia, olha, o apartheid está posto, não pode. Aqui nós não temos uma lei que diz que não pode, mas o resultado é 10 vezes pior do que era nos Estados Unidos, porque nem no tempo do apartheid, é isso que diz o nosso deputado, nem no tempo do apartheid americano ou sul-americano nós tínhamos poucos negros na vida social de um país, seja americano, seja da África do Sul. E aqui, com a nossa democracia racial, nós não temos negro em lugar nenhum. Então, eu acho que o país primeiro descobriu isso. Olha, tem essa distorção que produziram esses resultados e agora é insustentável. E o que nós podemos fazer? Nós precisamos trabalhar curto, médio e longo prazo. E, a curto prazo, nós precisamos dar um choque de gestão que permita, primeiro, que esse público entre nesses espaços e, a partir disso, comece a fazer uma reprodução. Então, é isso que eu entendo que é o princípio, né, estruturante dessas ações de políticas afirmativas. O princípio só ia fazer uma ponderação, quer dizer, esse princípio do concurso público, porque os negros não vão entrar também fazendo a prova, eles têm as vagas reservadas, mas há uma prova, há um corte, ele tem uma nota mínima, isso não é o suficiente, digamos, para promover também, para se manter na chave da meritocracia? Então, mas essa também é uma questão, né? Como seria feita a implementação, teria que ter que se ver nessas cidades como foi. Isso porque eu acho que meritocracia é algo que no Brasil é uma palavra que não existe, infelizmente, né? O Alexis de Tocqueville, que era um juiz francês que foi visitar os Estados Unidos no século XIX, ele escreveu um livro, Democracy in America. Democracia na América teve grande influência mundial, né? Ele levou para a Europa o conceito da democracia. E ele escreve num dos capítulos que ele fala sobre o valor do trabalho. E ele diz que é impressionante que nos Estados Unidos, fala, até o presidente da República trabalha. E mais do que isso, ele ganha salário. Então isso chocou a Europa. A aristocracia, né? A aristocracia falou, como ele trabalha e ele ganha salário, né? Porque isso era visto como realmente o trabalho mais quase do escravo, né? Quer dizer, da mão de obra mais servil. Então nós temos uma mentalidade que era contra o trabalho, que isso foi desenvolvido muito fortemente aqui no século XIX por nossa influência europeia. Então é isso que me parece, professor José Vicente, que se nós não implementarmos esse conceito de meritocracia, independentemente da cor
independentemente da classe, da situação da pessoa, e fomos realmente para a busca da eficiência nas escolas públicas, nós não vamos melhorar o país. É essa que é a minha sensação. Vamos ter cotas para as mulheres, vamos ter cotas, por exemplo. Sim, as cotas para as mulheres também chamam a atenção pelo fato de que a bancada decresce, porque as mulheres não votam nas mulheres. O que me faz voltar ao projeto de emenda constitucional que diz que faz essa proposta do deputado Luiz Alberto, que propõe justamente 2 votos nas eleições, um voto numa lista de negros e um voto livre, de livre escolha. Se isso tem algum tipo de efetividade, é um sistema confuso, inclusive você lendo a emenda constitucional é difícil de compreender como se montaria o Congresso e que representação. Isso funciona, ele vai dar certo, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós discutimos aqui o projeto de lei que a presidente Dilma encaminhou ao Congresso com regime de urgência para estabelecer 20% de cotas para negros no serviço público. E também contra lá um projeto já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, de emenda constitucional, que propõe que o eleitor vote em 2 listas quando ele for à urna. Uma lista da sua escolha para o parlamento, para o Congresso, para casas proporcionais, né? E uma lista em que só há candidatos negros. Isso faz algum sentido? Isso resolve algo? Isso é praticável? O que o senhor acha? Eu queria, antes de abordar essa perspectiva, que de fato eu tenho uma opinião muito própria sobre isso, eu queria só fazer uma adequação naquela perspectiva que o doutor está colocando do mérito. Né? É lógico que todos nós somos a favor do mérito. Aquele que estiver capacitado, que vença o melhor, mas o melhor tem que ser igualizado. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: o mérito não pode ser alguma coisa estanque, né, que não permita considerar alguns outros aspectos que o compõem. Então, o mérito precisa ser entre iguais. Né? Se nós temos desiguais, não dá para ter o mesmo mérito para os 2 grupos de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, digamos que os movimentos negros estão também acelerando essa implantação. Então, não esperar o resultado dos formandos na universidade através de cotas para preencher essas vagas. Vamos encurtar esse caminho, não é verdade? Talvez essa segunda etapa. Nós tínhamos o ambiente do ensino superior, que é uma dimensão importante, sensível. Nós temos o mercado de trabalho, nós temos a participação política. Eu acho que, então, a segunda etapa está sendo o mercado de trabalho e essa participação política. Trabalho público, né? Sim, mas eu acho que tem 2 aspectos importantes, né? Essa questão de criar uma lista dupla, né, Mônica, isso vai ao encontro do que eu dizia antes. Que é a grande questão. Se somos uma população com 100 milhões de negros e não há cotas para as eleições, porque não há vedação, o voto necessitário. Sim. Quer dizer, o negro pode votar no negro. Então, o que significa dizer? Se não há candidatos negros com meritocracia suficiente para conquistar a própria população negra para ser eleito, porque isso que está se criando uma lista. Como você disse, mulheres não votaram nas mulheres. Não, mas as bancadas diminuíram depois da reserva também de cotas partidárias. Um pouco aí a democracia. Né? Quer dizer, então eu vou ser obrigado a votar numa lista de negros, amanhã numa lista de mulheres, amanhã numa lista de índios. Então eu só vejo essa questão indígena, né? Só para dar um outro exemplo de uma outra população muito pequena, hoje relativamente o Brasil, mas com uma quantidade de direitos que são muito mais brasileiros, aí que os negros, que os brancos, todos nós. Eu vi os casos agora, conversar com uma pessoa do Mato Grosso, um cidadão que contava do problema que a polícia está enfrentando, que eles usam os índios, por exemplo, para fazer tráfico, para tudo, para fazer todos os tipos de contravenção, e aí do policial que pedir documento para o índio, que o índio não precisa ter identidade, porque não é da sua cultura. Enfim, então nós vamos criando determinados sistemas que, em vez de trazer o índio para, vamos dizer, elevar a sua categoria econômica, nós vamos, pelo contrário, dizendo o seguinte: olha, fique índio. E até um fazendeiro comentou esse problema de baterem no índio que trabalha para ele manter a sua indigeneidade natural. Então, mas eu só queria, porque nós já estamos no finzinho, pedir a sua opinião sobre esse projeto, porque essa eu não ouvi ainda. Eu acho que do ponto de vista desses pressupostos de igualizar, de permear todas as dimensões da sociedade brasileira com os brasileiros, todos eles, coloquemos assim, a medida vai no caminho certo. Agora, a metodologia que está sendo proposta, eu lhe sou franco, eu não consegui entender ainda. Então, eu acho que nós precisamos fazer isso. Você acha que deve haver uma cota no Congresso também? Eu não sei, sinceramente, eu não tenho opinião a esse favor. Eu fui tomado de surpresa também, e o que eu sei é o seguinte: nós não temos parte do Brasil representado no Congresso. Aliás, não só no Congresso, não, em todos os espaços legislativos do país. Não é? Agora, nós precisamos atuar
para minimizar ou para solucionar essa disfunção. Agora, como fazê-lo? Pode ser uma medida de cotas ou de metas? Pode ser. Como fazê-lo? Sinceramente, nem eu sei. Professor José Vicente, muito obrigada também pela sua participação aqui no Entre Aspas, agradeço muito. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta na terça-feira. Até lá.